Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Raquel, eu sou bibliotecária, escritora e leitora, e hoje eu trouxe esse vídeo para poder falar sobre o que é a ficção cristã. E antes de eu iniciar de fato esse vídeo, eu preciso registrar como está quente. Gente, tá muito calor. E assim, eu tô acostumada a sempre estar com calor, porque no Rio de Janeiro tá sempre quente, em todas as estações. Só que esse verão tá realmente assim, de arrasar e tá difícil, mas apesar disso, eu vou me manter firme, tá bom? Pra gravar esse vídeo, pra gravar os outros que eu tenho planejado. Então torçam por mim, tá bom? Pra que eu consiga gravar tudo que eu quero gravar, que eu botei na minha listinha. O calor não irá me vencer. Então, sem mais delongas, vamos direto para o que eu quero tratar nesse vídeo e, bom, preciso dizer que eu já vi essa pergunta sendo feita para autores de ficção cristã, autores de livros que não tem nada a ver com cristianismo. Já vi essa pergunta sendo feita para criadores de conteúdo sobre livros, né? Tanto cristãos quanto não cristãos. E já vi muitas respostas, mas uma que se destacou para mim foi um resumo sobre a ficção cristã ser livros leves apenas para entretenimento ou que se assemelham à autoajuda. E há um grande problema nessa resposta, porque a ficção cristã ela não se resume a nenhuma dessas coisas, tá? Ainda que não haja problema em livros que são, digamos, apenas para o nosso entretenimento. Vai ter, né, histórias das quais a gente não vai tirar grandes lições ou reflexões, mas vai servir pra gente passar um tempinho lendo aquilo ali, vai ser divertido e não tem o menor problema nisso, mas a ficção cristã ela não se resume a isso, e muito menos a ficção cristã se resume à autoajuda. Então, partindo desse ponto que eu já esclareci, vamos destrinchar o que seria a ficção cristã. Então vamos lá, o que você vai encontrar nos livros de ficção cristã? Para começar, você vai encontrar personagens imperfeitos que estão tentando melhorar, que estão tentando dar um rumo para as suas vidas, que estão tentando descobrir o que eles devem fazer, assim como vários outros livros que você encontra por aí que não são de ficção cristã. Então você vai ter um enredo ali com histórias cheias de reviravoltas e cheias de coisas que você não sabe como vão se resolver, você vai encontrar enredos emocionantes, você vai encontrar personagens que você vai se apegar, vai se apaixonar por eles. Você vai encontrar muita aventura, muita ação, muito drama. Você vai encontrar de tudo um pouco. Mas, no meio dessas coisas, você vai encontrar os valores cristãos. E quando eu falo sobre valores cristãos, eu estou falando principalmente sobre o essencial da vida de uma pessoa que se declara seguidora de Cristo. E o que é esse essencial? Glorificar a Deus. Então, dentro da ficção cristã, dentro desses enredos, com todos os gêneros e com todas os tipos de temas e, enfim, com tudo que a gente encontra em livros de ficção no geral, você vai ver que ali, no centro de tudo, o objetivo dos personagens vai ser fazer tudo para honrar a Deus, para adorar a Ele. Porque o X dos valores cristãos é exatamente como eu falei, glorificar ao Senhor. Então, no meio de tudo isso, quando a gente apresenta personagens cristãos ou não cristãos no meio da história, quando a gente apresenta um enredo em que tudo volta para o mesmo núcleo, que é a adoração a Deus, cada autor faz isso de uma maneira diferente, mas sempre visando o fato de que o nosso objetivo, como cristãos, é apresentar o evangelho às pessoas. Porque todo leitor da Bíblia que se aprofunda nela, todo cristão que realmente tem amor à palavra de Deus, entende que o evangelho precisa ser propagado a todas as nações. Então, a escrita, ela é uma ferramenta, ela é uma forma de expressar isso. Então, através da ficção cristã, a gente entrega histórias que falam sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia, mas fala também sobre a justiça dele, fala sobre quem ele é, fala sobre Jesus Cristo, fala sobre o agir do Espírito Santo, mas tudo isso de várias maneiras. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. E é lindo ver como a ficção cristã possibilita que pessoas diferentes, todas criadas por Deus, falem sobre ele, mas a sua maneira, só que sempre visando aquilo que está na palavra. Então, em resumo, a ficção cristã ela é uma ferramenta para propagar o evangelho a
todas as pessoas, só que de um modo criativo, que gera entretenimento também, que toca em partes do seu coração que você nem imaginava que alguém ainda poderia alcançar, e tudo isso visando a glória de Deus. E pra gente não ficar só na teoria, eu vou te sugerir 6 livros de ficção cristã para você se aventurar e finalmente conhecer um pouco sobre ela. E o primeiro livro dessa lista se chama Deixa Nevar. Ele é perfeito, assim, pra galera 25, 26, 27 adiante, sabe? Ele também pode ser lido por adolescentes, tá? Não tem problema. Mas por que eu digo que eu acredito que essas idades que eu citei são melhores? Porque os protagonistas do livro são adultos, são um pouco mais velhos, e eles lidam com, assim, com situações um pouco complicadas da vida, sabe? Que envolvem assuntos mais sensíveis. O livro também trata um pouco sobre doença autoimune e outras dificuldades também muito comuns da vida adulta. Fala sobre problemas psicológicos e assim por diante. Então, assim, eu acredito que ele é muito bom pra galera um pouco mais madura. E apesar dos assuntos que são assuntos sérios, o livro, tudo é retratado com uma certa leveza, sabe? Existe uma veia cômica por trás na história, então você consegue ler ele sem sentir que é uma história pesada. O segundo livro se chama Os Clãs da Lua e ele é ideal para todo mundo que gosta de ficção científica, assim como eu, que ama Star Wars, assim como eu, que gosta de Star Trek, tudo que envolve assuntos semelhantes, sabe? Ele é perfeito também para quem gosta de releitura. Se você já leu o livro de Êxodo na Bíblia, ou se você já ouviu falar um pouco da história, você vai achar interessante, porque é uma releitura de Êxodo, então é bem legal também, vale muito a pena. Se você nunca leu o Êxodo, eu recomendo que você leia, e aí você pode ler o livro de Êxodo, ler os Clãs da Lua e ficar fazendo a associação do que acontece em um no outro. Vai ser legal, vai ser uma experiência bacana. O terceiro livro se chama As Andorinhas de um Continente em Chamas, e esse é perfeito para quem gosta de distopia. Quem cresceu assistindo Jogos Vorazes, Maze Runner, Divergente, assim como eu, que ama esse tipo de universo, que gosta de falar sobre política e filosofia, vai amar esse livro, pode ter certeza. O quarto livro se chama Criação Assombrosa, e menção honrosa esse título que eu adoro, um dos meus favoritos de todos os tempos, tá? Esse é um romance, ele é um romance mais leve, mais divertido, tá? E assim, ele é bem legal de se acompanhar. Tem protagonistas que tem, assim, aquela implicância de eu te odeio, sabe? No início, eu não gosto tanto de você. Então é bem divertido mesmo, como eu falei. Mas ele é bem surpreendente, tá? Não fica achando que se resume a apenas um romance ou algo assim, porque ele vai muito além. E ele tem representatividade PCD, o que eu acho importantíssimo e muito bonito. O quinto livro é O Fim de Todas as Coisas. Gente, eu amo esse livro. Ele passa aquela sensação de filmes de romance, comédia romântica do início dos anos 2000, sabe? Ele é muito, muito bom. Ele tem várias reviravoltas, tá? Tem plot twist atrás de plot twist. Então, assim, é o tipo de livro que não tem como você ler e você não gostar dele, sabe? Tipo assim, você vai ler e você vai gostar. Pode ter certeza. E, por fim, o primeiro livro de ficção cristã que eu li, que se chama Do Deserto ao Jardim. Eu acho que esse livro ele é perfeito para adolescentes, principalmente ali entre os 16 e 17 anos, mas ele pode facilmente ser lido por adultos também. Eu mesma, quando eu li esse livro, eu tinha em torno de uns 24, se eu não me engano. Eu tinha uns 24 anos já quando eu li esse livro, então, assim, ele é muito bom para todo mundo. Eu acredito que esse livro é perfeito para pessoas que têm problemas com relacionamento com a família. Ele também é aquele tipo de livro que é ideal para quem se sente perdido, se sente sozinho, se sente abandonado, sente que não se encaixa em lugar nenhum. Sério, é exatamente o tipo de livro que você precisa ler, que você precisa passar pelo processo com a protagonista, você precisa acompanhar a história dela, e com certeza você vai se identificar, tá? E assim, é um livro incrível, de verdade, eu recomendo super para todo mundo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei gravar esse vídeo, eu amo falar sobre ficção cristã, eu amo dar dicas de livro, então eu me diverti bastante gravando ele, tá? E se você se interessou por algum desses livros, eu vou deixar o link deles pela minha lista da Amazon, tá bom? Então, quando vocês forem comprar, comprem pelo meu link, por favor, tá bom? Que aí eu ganho comissão, tá? Então, assim,
É isso. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha e deixa seus comentários também. Deixa no comentário, inclusive, sugestão de livros de ficção cristã que você acredita que todo mundo precisa ler. E é isso, que você acha que todo mundo tem que conhecer, tá? E ficção cristã, pra quem nunca leu, né? Tipo assim, começar. Então, às vezes, um livrinho mais tranquilo, né? Então, enfim, deixe os seus comentários aí. E agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Um beijo.